Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso curso de Microbiologia Teórica da ETEC Bio. Meu nome é Natan e nossa aula é dividida em duas partes. Na primeira parte, veremos o conteúdo do dia, conceitos acerca do tema escolhido. Depois nós temos o quadro Perguntas e Respostas. As perguntas mais importantes, as dúvidas mais frequentes dos nossos alunos de microbiologia. Vamos então à nossa primeira parte, ao conteúdo do dia. Sobre o conteúdo do dia, o tema escolhido, o controle de crescimento microbiano. Estamos na segunda parte desse tema. Temos nessa parte um enfoque em métodos físicos de controle do crescimento. Métodos físicos como o uso de calor, o uso da temperatura, o uso da filtração e também o uso da radiação para controlar o crescimento, para inibir o crescimento de micro-organismos. Vamos então aos métodos mais utilizados. O calor é o método mais utilizado para esterilização efetiva, esterilização e também desinfecção de materiais. A esterilização, ela elimina todas as formas de vida naquele material ou solução que você está utilizando. A desinfecção retira uma ampla quantidade de micro-organismos, vai fazer uma limpeza ali, dando um controle para aquele material. Não vai retirar todas as formas de vida do material em questão. Utilizamos o calor úmido, utilizamos o calor em conjunto com a água, como por exemplo a fervura. A fervura ela é efetiva, com 10 minutos de utilização, ela consegue eliminar uma grande quantidade de bactérias, formas vegetativas das bactérias que podem causar doenças. Também uma grande quantidade de vírus, também fungos e seus esporos. Alguns vírus eles conseguem ter a resistência desses 10 minutos de fervura, requer um tempo maior de fervura para a sua destruição, como por exemplo o vírus da hepatite, requer um tempo de 20 a 30 minutos de fervura para a sua destruição. Alguns endósporos requerem um tempo aí maior de horas para a destruição. Então, a fervura ela é considerada um método de desinfecção, não é um método de esterilização, pois não elimina todas as formas de vida. Então, a fervura ela vai eliminar ali uma grande quantidade de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, esporos, e é muito utilizada em desinfecção de materiais, por exemplo, as mamadeiras, muito utilizado no dia a dia. Outro exemplo de calor úmido é a autoclave, que utiliza a umidade, o calor e também a pressão para eliminar as formas de micro-organismos. A autoclave ela é muito utilizada por causa do seu tempo e sua efetiva esterilização. Ela faz esterilização de materiais rapidamente, utilizando a água, o calor e também a pressão. A autoclave consegue chegar a temperaturas superiores à daquelas da fervura, por isso é muito utilizada e também consegue atingir o seu grau de esterilização. Nós veremos o funcionamento da autoclave posteriormente. É o método mais utilizado e também mais confiável para a esterilização de materiais. Alguns materiais que suportam a pressão, a temperatura e também a umidade. Outro método muito utilizado é a pasteurização, criado por Louis Pasteur. Louis Pasteur foi acionado por uma comunidade que estava preocupada com a deteriorização de seus produtos, como a cerveja e também o vinho. Ele, após diversos estudos, conseguiu concluir que elevando a temperatura no processo de fabricação desses produtos, ele conseguiria então matar uma gama muito ampla de micro-organismos que causavam doenças e também a deteriorização desses produtos. Atualmente a pasteurização é muito utilizada em processos de leite pasteurizado
Deve-se tomar muito cuidado para não elevar muito a temperatura, não querer matar de uma vez as bactérias, e tomar muito cuidado com o valor nutritivo do produto, não alterar o valor nutritivo. Então a temperatura ela não pode sobressair, cada produto tem uma temperatura certa que você pode atingir, senão vai ocorrer o cozimento e também a mudança da estrutura daquele alimento. Um conceito muito importante que nós temos é o tratamento equivalente. O tratamento equivalente ele vai relacionar a temperatura e o tempo que esse organismo consegue sobreviver. Como por exemplo, nós temos aqui um micro-organismo, ele consegue sobreviver 1 hora e 10 minutos a uma temperatura de 115 graus Celsius. 115 graus Celsius. Se eu pegar essa temperatura e elevar ela a 121 graus Celsius, por exemplo, esse mesmo micro-organismo ele vai conseguir sobreviver apenas 7 minutos. Então eu sobrevivi 7 minutos a 121 graus Celsius. Então aqui nós temos uma equivalência. Tá? Quando você aumenta a temperatura, o tempo de vida desse micro-organismo ele cai. Então isso é chamado de tratamentos equivalentes. Continuando, nós temos então o calor seco. Nós vimos até agora o calor úmido, nós vimos a fervura e também a autoclave e a pasteurização. Veremos agora o calor seco. Nós temos alguns exemplos: a chama direta, incineração e também a utilização do ar quente. O método de chama direta é muito utilizado em laboratórios de microbiologia para ocorrer a esterilização de um instrumento muito importante, a alça de inoculação. A alça de inoculação é utilizada para inocular as bactérias em um meio de cultura. Se esse instrumento não estiver esterilizado, o seu estudo pode dar errado. A inoculação se estiver contaminado, o seu meio de cultura pode conter bactérias de outros locais que você não deseja. A alça de inoculação ela é esterilizada em um bico de Bunsen. Você sobrepõe essa alça sobre a chama direta, e deixa esse instrumento ficar vermelho. Ele é feito de metal, então com a chama ele vai ficar vermelho. Então você tem a esterilização deste material. Outro método de calor utilizado, o método físico de calor seco, é a incineração. O simples queimar desse material, você vai conseguir a sua esterilização, a sua destruição, e assim você consegue descartá-lo. Outro método importante é o ar quente, é um método muito utilizado. Alguns materiais são esterilizados em estufas, que utiliza esse método físico de ar quente. Ele é um processo mais demorado, pode chegar aí em ciclos a soma de tempo de ciclos pode chegar a 2 horas, e também a altas temperaturas de 170 graus Celsius. Outro método importante, a filtração. A filtração, você vai retirar o excesso de impurezas, de partículas, de micro-organismos daquela solução ou do ar. É utilizado tanto em líquidos como em gás, quanto no ar. Em algumas salas é utilizado a filtração do ar, em salas de hospitais, as chamadas salas de queimados. Nessas salas nós utilizamos alguns filtros que vão diminuir a quantidade de micro-organismos no ar, assim reduzindo as infecções naqueles pacientes. Quando utilizado em líquidos, nós temos aí no recipiente coletor um sistema diferente de pressão. Nós mudamos a pressão, nós criamos um vácuo nesse recipiente coletor, onde vai facilitar a filtração do líquido. Aqui nós temos a imagem, para ficar mais claro. Esse recipiente aqui coletor, nós fazemos uma diferença de pressão, nós fazemos um vácuo, fazendo com que a filtração passe mais facilmente.
é utilizado, por exemplo, em meios de cultura. Alguns meios de cultura eles não podem ser esterilizados com alta temperatura, como vacinas também não podem, algumas vacinas não podem ser esterilizadas com altas temperaturas, e algumas soluções também não podem ser utilizadas a altas temperaturas, porque pode alterar a sua estrutura, pode destruir a sua estrutura que você quer naquela solução. Então é utilizado esse meio de filtração. A filtração não vai, é utilizada em temperatura ambiente, então não vai alterar aquele material que você está utilizando. Os filtros eles são produzidos por ésteres de celulose ou polímeros de alguns plásticos. São utilizados muito em laboratórios e indústrias e tem seus diferentes tipos. Como por exemplo, se você quer retirar apenas bactérias daquela solução, você vai usar alguns filtros com poros de 0,22 a 0,45 micrômetros. Esses poros são pequenos, mas não são tão pequenos para retirar os vírus. Os vírus conseguem passar, as bactérias são maiores que os vírus são menores, então você requer aí um filtro com os poros um pouco menor, cerca de 0,01 micrômetro para os vírus. Outro método físico utilizado no nosso dia a dia são as baixas temperaturas. Observando o freezer da geladeira, cerca de 0 a 7 graus Celsius, ali vai ter um poder bacteriostático. Ou seja, ele vai inibir o crescimento das bactérias, não vai matar as bactérias. Tá? Nós temos os métodos bacteriostáticos, que você vai inibir o crescimento, o desenvolvimento daquela bactéria, e temos os métodos bactericidas, que vai matar aquelas bactérias. No caso do freezer, ele apenas vai inibir, vai deixar aquela bactéria dormente no freezer. Nessa temperatura de 0 a 7 graus Celsius, nós temos algumas bactérias ainda que crescem e conseguem deteriorar aquele produto, mas não com a velocidade de uma bactéria que cresce em temperaturas mais altas. Essas bactérias que crescem no freezer, por exemplo, são as psicrófilas. Elas são mais lentas, elas conseguem produzir toxinas e se alimentar, mas em velocidades menores. E também não são patógenas. Tá? Então o freezer ele vai retirar as bactérias patógenas, vai deixar algumas bactérias lentas ali, dando uma duração maior ao seu alimento. O tempo para o congelamento. Esse tempo de congelamento, que demora para congelar, também pode alterar ali as bactérias. Como por exemplo, se esse tempo for muito rápido, se o congelamento for instantâneo, as bactérias vão ficar dormentes. Se esse tempo for gradual, for mais lento, as bactérias ali vão acabar morrendo. Por que isso acontece? Pela cristalização, pela formação de cristais na água. A formação de cristais faz com que as membranas plasmáticas das bactérias se rompam, ou a formação de cristais internos na bactéria pode então destruir o seu interior, as suas estruturas internas, inclusive o DNA. Então, o congelamento mais lento, ele inibe, ele mata as bactérias. Aqui nós temos as classificações, os grupos de bactérias relacionados com a temperatura. Nós temos o primeiro grupo, as psicrófilas, que crescem entre 0 e 20 graus Celsius. Nós temos as mesófilas, que crescem entre 5 e 50 graus Celsius, e as termófilas, que conseguem crescer em temperaturas superiores. Nós temos 35 graus Celsius e 90 graus. Nós temos os métodos físicos de radiação. A radiação ela depende aí do comprimento de onda, da intensidade que é utilizada e também o tempo que você vai deixar ali exposto nesta radiação ou a sua solução ou o objeto que você quer esterilizar. Nós temos aqui a teoria do alvo.
né? A radiação ela faz então alguns golpes sobre as células bacterianas. Esses golpes eles podem fazer alguma mutação nas bactérias. E quanto mais golpes tiver, a probabilidade de ocorrer a morte dessa bactéria vai ser aumentada. Então essa é a teoria alvo, que é utilizada então a palavra golpes aí, né, que a radiação vai fazer sobre a célula. Sobre as radiações ionizantes, nós temos aqui os exemplos dos raios gama, raio-x e feixes de alta energia, feixes de elétrons de alta energia. Eles têm um comprimento de onda mais curto, não chegando aí a 1 nanômetro. Eles são mais penetrantes por causa disso e conseguem destruir o DNA das células. Principalmente o feixe de elétron de alta energia, eles são tão penetrantes que são utilizados também pelo correio. O correio utiliza alguns feixes de elétrons para prevenção de controle aí do terrorismo. A radiação não ionizante, ela é um pouco penetrante, ela é maior, o seu comprimento de onda é maior que 1 nanômetro, então ela é um pouco penetrante. Nós temos, por exemplo, as lâmpadas ultravioletas. Por não ser tão penetrante, essa radiação ela vai atingir apenas as bactérias que estão mais superficiais. Se essas bactérias ou vírus, estiverem protegidas por sólidos como plástico ou papel, essa radiação não vai conseguir atingi-las. Essa radiação também pode levar a uma lesão nos olhos e causar também o câncer de pele. Ok? Vimos então alguns métodos físicos, existem outros, mas esses são os mais utilizados e são os principais aí utilizados em laboratórios. Nós terminamos então a nossa primeira parte sobre o conteúdo do dia. Vamos então agora ao nosso segundo quadro, perguntas e respostas. Perguntas e respostas, então, o nosso último quadro aqui da nossa aula sobre processos físicos de esterilização e desinfecção. A primeira pergunta: quais são os processos de esterilização mais utilizados? Nós temos a autoclave. A autoclave ela é mais utilizada como processo de esterilização, por causa da sua efetividade, por causa do seu tempo reduzido, por ser rápido, né, e fazer a esterilização de uma gama muito ampla ali de materiais que suportam a temperatura de mais de 120 graus e também suportam uma alta pressão. Então a esterilização ali nós temos a autoclave. Nós temos os processos de desinfecção, como por exemplo a fervura. A fervura é muito utilizada, mas ela é desinfecção, ela é um processo de desinfecção, ela não vai esterilizar, não vai retirar todos os micro-organismos ali existentes. Mas a esterilização é sim a autoclave. Segunda pergunta: como funciona a autoclave? Nós temos o funcionamento da autoclave semelhante a uma panela de pressão. Nós temos aqui uma autoclave simples, a tampa de cobre. Temos os manípulos, que são aquelas travas que vai fechar a tampa. Ela funciona da seguinte forma: você vai colocar água, tem que ter água porque é um calor úmido, e você vai aumentar essa temperatura até 120, 121 graus Celsius. Chegou a essa temperatura, você vai reduzir a temperatura ali no seu painel, vai colocar na temperatura média, para ela, aí sim a autoclave vai entender que você quer manter essa temperatura de 120. Aí você vai manter por cerca de 15 minutos. Essa é a esterilização padrão. Dependendo do material, a quantidade de material, esse tempo pode ser maior. Aqui nós temos os manípulos, que são aquelas travas que vai fechar a tampa de cobre. É uma tampa bem pesada. O manômetro ali que vai medir a temperatura e a pressão. Então ali a temperatura está em vermelho, ali zerado. A temperatura começa a subir. Quando ela chegar a 120 graus Celsius,
você vai começar a contagem de 15 minutos, tá? Quando chegar a 120, você começa a contagem e também você coloca ali o botão da temperatura no médio. Colocando no médio, ele vai entender que você quer manter a temperatura. Aqui é a válvula de vapor, né? Quando você liga a autoclave, você deixa essa válvula aberta para começar a renovar o ar ali de dentro. Aí você fecha e deixa a temperatura subir mais um pouco e coloca no médio, no termostato. Aqui é a válvula, é uma válvula normal, tá? Como se fosse da panela de pressão. Terminada então a esterilização, você deixa a pressão sair. Aí você abre os manípulos, tá? E você também vai ter que abrir ali de uma forma gradual, de uma forma lenta, porque a temperatura ali dentro é muito alta e também tem muito vapor ali que pode queimar a sua pele. Bom, pessoal, obrigado por assistir o nosso vídeo, ao nosso curso de microbiologia. Curta o nosso vídeo, dê uma joinha no nosso vídeo, ajude a publicar o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e até a próxima.